Salve, salve galerinha do YouTube. Bom, seguindo os vídeos aqui que eu estou fazendo pra vocês. Então hoje vamos falar um pouco sobre integridade, né? Então eu dei uma estudadinha na parte de integridade, então vou falar um pouco pra vocês do que eu aprendi, né? Então falando um pouco sobre a integridade, né? Então a gente sabe que os pilares de segurança da informação, confidencialidade, integridade e disponibilidade, eles todos estão ligados, né? Então porém, mais ligado estão a confidencialidade e a integridade. Por que disso, Daniel? Vou falar aqui pra vocês agora, tá? Então, a gente começa a enxergar um problema quando a gente tem todos os dados confidenciais, porém, qualquer pessoa ela consegue alterar esse dado, né? Então, a gente vê que os dados que estão sendo manipulados, né, no momento ali, eles não são viáveis. E ao contrário também, quando você tem os dados íntegros, mas qualquer pessoa consegue acessar. Então, a gente vê aí que não tem como existir a confidencialidade sem a integridade, não é verdade? Então, a gente vai ver também que tem umas ameaças muito parecidas, né? Pois a gente está falando de integridade, né? E o que torna algo não íntegro é a alteração ou violação das informações errôneas, né? Ou por pessoas não autorizadas, né? Então, quando a gente fala de ameaças aí, né? Ou alterações feitas, a gente tem a alteração de dados, né? O que é alteração de dados, né? O que pode acontecer? Como que é feito, né? Então, a alteração de dados, ela pode acontecer devido a ataques de injeção de código malicioso, né, na nossa aplicação, ou até ataques na encriptação. Eu falei pra vocês, né, no vídeo passado que é um pouco difícil e hackers costumam não utilizar essa técnica porque demora demais, mas na verdade eles usam essa técnica ainda, tá? Pode ser que os hackers eles demorem para utilizar, seja mais difícil, mas por mais que seja muito difícil, né, os hackers eles utilizam esse tipo de ataque, né? Eles acontecem se as configurações de criptografia elas não estiverem totalmente alinhadas com os padrões de segurança exigidos pelas normas e frameworks, tá, pessoal? Então, por mais que seja muito difícil, se a sua configuração de criptografia ela não estiver bem alinhada, se ela não estiver bem configurada, bem certinha, as pessoas elas vão conseguir, né? Os atacantes, né? As pessoas maliciosas elas vão conseguir acessar essa configuração de criptografia e eles vão conseguir invadir, tá? E também, né, já falando, né, de ataques, né, a gente também tem aquelas formas de mitigar a situação, né? Não só mitigar, mas também como prevenir. Então a gente sabe que elas também são muito parecidas com o do vídeo passado, né, de confidencialidade. Então o primeiro delas é a criptografia, né? Como a gente já falou no vídeo anterior, né, a criptografia ela é um meio que faz com que deixemos o dado ou a informação ilegível para pessoas que não tenham acesso autorizado, tá bom? Em outras palavras, né, a criptografia ela codifica a informação, sendo possível a visualização apenas com uma chave para descodificar. Então, é isso. Basicamente é isso que significa criptografia, tá? Então a gente também pode utilizar os famosos checksums, tá? Os checksums, traduzindo ao pé da letra, né? Soma de verificação, né? Basicamente são valores usados aí para verificar a integridade dos dados, né? Então a gente pode dar um exemplo bem simples aqui em relação a isso, né? Aqueles hashes que a gente utiliza para o arquivo. Então se a gente pega um hash, né? Que é um código que a gente gera quando a gente pega um arquivo original, né? E a gente bate com um hash de um arquivo que, sei lá, a gente transferiu ou compartilhou com outra pessoa. Se a gente quiser saber se esse dado ele foi corrompido, se ele foi alterado de alguma forma, a gente compara os dois números, né, de hash para saber se são os mesmos, né? E a gente sabe que se o dado, a informação do hash, ela tiver aí alterada, a informação, o dado aí foi alterado também. Então, a gente também tem as assinaturas digitais, tá? Então, as assinaturas digitais, elas, se forem implementadas corretamente, ela pode oferecer pra gente aí o não repúdio e o controle de acesso também, tá? Controle de acesso com os logins e senhas, com os métodos aí de múltiplo fator de autenticação, tá bom? E a partir daqui vemos que muitos controles dentro da segurança da informação eles vão servir, né, para mais de um pé da tríade de segurança, né, que é a confidencialidade, integridade e disponibilidade. Tanto para a confidencialidade quanto para a integridade. Assim também como a disponibilidade. Né? Acabou de passar uma moto, muito bom.
Isso aí ajuda no vídeo. Bom, e como eu não corto o vídeo pra vocês, então vai ficar desse jeito mesmo. É isso aí. E, bom, só pra contextualizar mais um pouquinho, né? Vou contar uma história, né? Porque eu sempre falo de algumas histórias, né, que aconteceu. Então, dessa vez não é uma história minha, tá? É uma história de um worm, né? Chamado Worm Stuxnet. Né? O que é esse Worm Stuxnet? O Worm Stuxnet, ele foi um dos mais sofisticados códigos maliciosos já descobertos, por assim dizer. Então, ele foi descoberto aí em 2010, né? Então, ele foi projetado para atacar sistemas de controle industrial, especificamente aí uma usina nuclear do Irã, bem específico, né? Então, o Stuxnet ele se infiltrou nos sistemas dessa usina nuclear, né? Então, ele explorou vulnerabilidades e causou muitos danos significativos aos equipamentos, né? Então, esse Worm ele foi considerado um marco na história da cibersegurança, porque ele demonstrou um potencial, né, de ataque cibernético direcionado à infraestrutura crítica, né? Por que crítica, né? A gente está falando de usina nuclear, né? A gente sabe o que aconteceu em Chernobyl, a gente sabe o que aconteceu em algumas outras usinas, então quando a gente fala de usina, né, é algo bem crítico, né? Então, como que eles pegaram, né, esse worm? Então, bom, a gente sabe que a infraestrutura, né, a rede desses lugares geralmente são bem fechados, né? Então, essa usina ela não tinha acesso externo, né? Então, não conseguia acessar externamente. Como que eles pegaram, né? Simplesmente, né, um funcionário, ele levou um pendrive infectado, né, pro trabalho, né, contendo foto das famílias dele, né? Então, tinha foto do filho, da mãe, do pai, dos primos. E nesse pendrive também tinha esse worm. Então, simplesmente eles pegou o pendrive, espetou no computador da empresa e o worm ele se espalhou, né? Que é uma característica de um worm. Ele se espalhou e deu no que deu. Ah, Detalhe muito importante, tá, pessoal? A gente vê aí que esse problema ele não dependeu de alguma configuração, ele não dependeu de sei lá. Apesar que dependeu também, né, pessoal? Porque o pendrive na máquina desse senhor aí, ele podia estar bloqueado, né? O acesso ao pendrive, mas além disso, né, foi a falta de conscientização, tá, do funcionário, né? O funcionário ele tinha que estar consciente de que ele não poderia espetar qualquer coisa dentro do computador dele, principalmente numa usina nuclear, né? Então a gente vê que teve uma falta de conscientização tanto do funcionário e pode ser até também que teve da empresa, né? Porque a empresa pode não ter se importado muito com essa parte da segurança da informação. Então o Irã ele não estava preocupado em relação a isso. E simplesmente deu ruim, né? Então sigam as dicas aí, se protejam, implementem as medidas de segurança necessárias aí para sua empresa. E até o próximo vídeo. Valeu, galera. Tchau, tchau.